Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Mais um vídeo que o Senhor impulsionou a colocar hoje. Irmãos, é um tema muito assim relevante e que as pessoas fazem muito, inclusive os crentes, que é o seguinte: nós crentes, devemos ficar falando sobre falsos profetas? Devemos postar os absurdos do meio gospel? Devemos comentar, espalhar as heresias que tem nas falsas igrejas para alertar os nossos irmãos? O que a Bíblia diz? O que Deus quer que nós façamos? O desafio aqui vai ser colocar isso no vídeo curto, no padrão, né, de 10 minutos. Por isso, eu não vou ler o texto inteiro, mas eu vou falar uma coisa, irmãos. Os irmãos, a maioria dos irmãos, eles se baseiam numa palavra, Bíblia King James, surrada, tá? De Ezequiel, profeta maior Ezequiel, capítulo 34, que ele fala dos pastores. E um dos versículos mais famosos, né? Ele diz assim: ai dos pastores que apacentam a si mesmo. E vai dizendo um monte de coisa contra os falsos profetas, tá? Lembre-se, Ezequiel era um profeta, tá? Guarda essa informação. Só que as pessoas esquecem, irmãos, que no versículo 20 desse mesmo capítulo, a partir do versículo 20, a palavra de Deus também diz das ovelhas gordas, no mesmo contexto. Ou seja, a mesma punição por falso profeta também é para a ovelha gorda. Numa analogia, tá? O Jesus é o nosso pastor, tá? E tem um representante da igreja evangélica que é o pastor, né? Um homem que é levantado por Deus à frente da igreja. E nós somos chamados, nós membros, nós somos chamados de ovelhas. Então essa referência é clara pra gente. A ovelha gorda diz aqui que ela turva, ela pisa a água, que já foi revelado que a água é a palavra de Deus. Ela pisa, ela turva a água para as outras ovelhas que estão atrás, prejudicando as outras ovelhas que querem beber. Ou seja, irmãos que têm conhecimento bíblico mais avançado, usam isso mais por vaidade e às vezes para humilhar os outros irmãos. Então eles turvam. E nesse contexto, vocês leem Ezequiel, todo o capítulo do 43, vocês vão entender. E fala aqui também, essas ovelhas se escamoteiam. Tu sabe o que é escamotear, irmão? Ficar batendo cabeça uma nas outras. Ou seja, não ensinam nada. Elas ficam discutindo conhecimento, batendo cabeça, literalmente. Entendeu? E não ensinam nada e está sob o mesmo rigor de punição, tá? Do falso profeta. Então, irmão, aqui também em Mateus 18, Jesus diz assim, vocês vão entender. Jesus diz assim, no versículo 19 diz assim: uma vez vos asseguro que se de dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Olha o versículo 20. Porquanto, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, Jesus falando, tá? Ali eu estarei no meio deles. Por que eu estou falando isso? Eu dei uma pincelada nisso na pregação da consagração da semana passada, que eu sou muito grato pela graça do Senhor. O Senhor permitiu um homem pecador desse pregar numa igreja daquela santa. Então, irmãos, olha só, eu vejo muitas pessoas falando assim: Deus não está na Universal, Deus não está na Mundial, Deus não está nisso. Isso aqui não é propaganda de igreja não, entendeu, irmão? Só que tem o seguinte, não só em Mateus 18, mas como em Apocalipse 2 e 3, que fala das cartas das igrejas Ásia, até na igreja de Laodiceia, que aparentemente é a igreja que ele vai vomitar, né, por causa do temperamento inconstante, não é frio nem quente, ele ainda assim ele está. Porque ele não pode voltar atrás nessa palavra de Mateus 18. Então, olha só, irmão, isso fica fácil de entender.
As pessoas, elas não conhecem como eu te falei, só as ovelhas gordas, né, que estão com conhecimento mais avançado, conhecem o agir do falso profeta porque ele lê a palavra, principalmente 2 Pedro 2, entendeu? Mas as pessoas, né, os ímpios, assim, pessoas de outras religiões que vão para a igreja por curiosidade ou até para uma salvação, eles não sabem disso. Então, eles querem visitar uma igreja, eles não sabem desses detalhes. Então, se a universal do reino de Deus é a mais próxima e mais conhecida, ele vai entrar ali. Eu concordo, amados irmãos, que Deus não pode estar na liderança, porque tem muita coisa que o Senhor não proíbe. Por exemplo, comércio em cima de púlpito, né? Vender livro, vender revista, ter comércio, assim, até uma cantina, isso é maligno, tá? Isso não é bíblico, porque a única vez que Jesus se irritou na Bíblia, se irritou, tá, irmão? Se irou, mas não pecou. Foi quando eles estavam fazendo justamente comércio dentro do templo, que ele pegou as arrogas e quebrou tudo lá. Mas só que, olha só, irmão, na liderança ele não tá, mas só que as pessoas, justamente essas pessoas que vão na igreja, o nome da Universal, por exemplo, é assim, Igreja Universal do Reino de Deus. Então eles estão ali procurando Deus. E vão 2, 3. Estão reunidos em nome de Jesus. Às vezes a pessoa nem sabe o que a liderança está fazendo. Entendeu? A gente fica sabendo porque surge denúncias. Mas eles estão reunidos basicamente em nome de Jesus. Então como é que você vai falar que eles não estão, irmão? Eles estão sim. E outra coisa, irmão. Quando a pessoa, lógica, tá? Isso aí eu sempre vou pincelar isso aí. Eu vou pregar um Deus lógico. Olha só, meu irmão, se você é uma pessoa que está falando que igreja A, igreja B é falsa, que a doutrina A, a doutrina B é falsa, a lógica me mostra que por essa premissa existe um verdadeiro. E é esse verdadeiro que a gente está com déficit de pregação. Porque para pregar o verdadeiro tem que ser direcionado pelo Espírito Santo, tá? O Espírito Santo é que direciona. Mas o que eu percebo é que quase 100% dessas pessoas que postam direto sobre falsas igrejas, eles não têm capacidade nem bíblica, nem espiritual de pregar o verdadeiro, que é o que vai salvar, que interessa. E eles acabam fazendo uma propaganda, tá? Para esses falsos pastores, né? Eu falei mal, mas falei de mim, né? A gente chama da propaganda invertida. E eles acabam também, irmão, afastando pessoas que não conhecem isso. As pessoas vão ver aquilo ali e falar, olha só, o cara é crente pregando sobre crente, cara. Igreja de crente. Eu não vou para aí nunca. Irmão, preste atenção nisso. Porque a maioria que posta isso é para ter razão. Lá Isaías diz que as nossas razões perante o Senhor são como trapo de imundícia, irmão. Então vamos parar com isso. Vamos parar de fazer a obra de Satanás e fazer a obra de Jesus, tá? Porque a ceifa é grande. Jesus fala, olha, eu orarei ao meu Pai para mandar ceifeiro. A gente está precisando de ceifeiro, irmão. A gente está precisando pregar o verdadeiro Jesus. Você tendo uma vida ativa com Jesus, com o Espírito Santo, em fé, afastando as coisas que não agradam a Deus, vai começar a vir sobrenaturais, milagres na sua vida. E as pessoas, elas vão ver isso em você. De início, elas vão querer vir por interesse. Ele está sendo abençoado. Deus está fazendo coisas na minha vida, irmãos. Um dia eu vou contar para vocês, como testemunho. Que não dá para você falar assim, a coincidência. Não é. É Jesus abençoando. Tá me entendendo? Honrando, assim, que a gente se expõe para fazer a obra. Muitas vezes é xingado, chamado de maluco. Mas eu não tô nem aí, irmão. Eu vou fazer propaganda da palavra de Deus sempre. Eu vou fazer propaganda desse Jesus que tem feito isso por mim. Não tá me entendendo? Então as pessoas vão vir por interesse. Eu quero isso na minha vida também. Tá? E você tem que saber também, irmão, que Deus chamou a gente, como diz o meu sobrinho, o pastor Fabiano Máximo. Ele disse uma coisa interessante para mim que eu nunca esqueci. Ele disse que Jesus, ele chamou a gente para ser pescador. O peixeiro é Cristo. É ele, porque tem gente que quer pescar, né?
quer limpar, quer tratar, quer até fritar, né? Quer jogar no inferno. Não, irmão, isso aí é papel de Jesus, a gente só pesca. Você tá me entendendo, irmão? Ali o vídeo já chegou aos 10 minutos. Qualquer dúvida, qualquer complemento, eu coloco em outro vídeo. Esse é o recado que o senhor quis mandar. Deus abençoe a todos grandemente.